a filosofia é inútil, ela precisa ser inútil. Mas a filosofia pode ser útil, né? E eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso. Eu gosto de contar essa história sobre como nasceu o curso lá que eu falei pro professor, que é o curso de filosofia para argumentação na redação. Eu estava dando aula em uma escola aqui em Cuiabá, uma escola de alto desempenho, uma escola de elite para quem quer fazer medicina, a maioria quer fazer medicina, né? E os alunos costumam gostar bastante da minha aula, porque eu provoco muito e tal. Então, é uma ótima aceitação em sala de aula. E aí colocaram os plantões de filosofia à tarde. Uma ia lá para tirar dúvidas. A maior parte das vezes ia um aluno ou dois lá para perguntar sobre Deus, religião. Né? Os alunos do ensino médio iam lá para fazer esse tipo de comentário. Eu gosto de responder essas perguntas. A gente conversava, mas era uma conversa muito informal. Até que alguns alunos, isso em 2015, começaram a fazer o quê? A ir lá e perguntar pra mim sobre redações. E aconteceu o quê? Os alunos chegavam com as redações, de surpresa. E eu, nessas aulas, eu comecei a resolver as redações com os filósofos. Aconteceu que a sala, que era de 40 alunos, ficou pequena. Porque começou a ir muita gente, mais de 40 alunos. Aí, levaram a gente pra uma sala maior nos plantões de filosofia. E aí já tinha 60 pessoas. Pra ir à tarde, pra ter plantão de filosofia comigo. Chegou uma hora que mais de 100 abriram um anfiteatro da escola. E o diretor foi lá e falou, que droga que você tá dando pra essas crianças? O que você tá fazendo? Isso não existe. Por que esses alunos estão vindo à tarde pra ter plantão de filosofia? Eu tô tendo que abrir o anfiteatro da escola pra você dar aula pra eles. O que você tá falando? Né? Até ele falou, sei lá, eu estava com medo de ter um professor doutrinador. O que tá acontecendo? E eu falei, não, eu tô resolvendo um dos problemas desses alunos. E um dos problemas que eles têm é justamente o fato de você sentar pra escrever uma redação e você não saber o tema. Porque é assim, concurso público, Enem, o que seja, você senta lá, caiu uma redação sobre saneamento básico. E você pensa, caramba, saneamento básico? Eu nunca pensei sobre isso. Caiu a redação sobre cinema? O que eu vou falar sobre cinema? E aí, a partir dali, esse mesmo diretor, na época, ele falou pra mim, faz um curso, organiza como um curso. Porque você tem muito leque aí e tal, organiza o que uma pessoa, um aluno precisaria da filosofia pra se dar bem. E eu fui ver redações nota 1000 e a maioria dessas redações nota 1000 citavam autores de filosofia. Às vezes de maneira um pouco torpe, pequena, não usava todo o argumento dele, mas citava. E eu falei, não, mas se o aluno sabe o argumento, o pensamento daquele autor, ele resolve os problemas. Se ele entender o pensamento de Hannah Arendt sobre a diversidade de pensamento, ele resolve qualquer redação sobre preconceitos. Você entende? Se ele entender o pensamento do Foucault sobre a questão do poder, quantas redações ele consegue colocar isso no texto dele e resolver e achar direcionamentos. A partir daí eu comecei a organizar o curso. Isso foi em 2016. Eu organizei, e aí o curso ficou tão grande, porque eu começo com o que é um argumento, o que é um argumento forte, fraco, analogia e tal. Depois eu vou pra história da ética, para eles entenderem a história dos valores humanos, né? E aí depois eu divido todas as redações que... Isso foi acontecendo com o próprio curso, né? Eu divido todas as redações possíveis em 3 grandes eixos. As redações que falam sobre a sociedade. Aí eu trabalho, além do Durkheim e Weber, né? Eu trabalho a sociedade como teatro social. Eu pego alguns autores e trabalho isso só. E eu mostro como esses autores resolvem qualquer redação que seja um debate sobre a sociedade. E claro, eu dou sempre várias vertentes para o aluno ver qual ele se identifica mais. E depois eu fui para que tem a ver com a sociedade, que se debate a sociedade. As redações que falam sobre o meio ambiente. E aí eu pego, principalmente Hans Jonas, o princípio de responsabilidade, outros autores que debatem o ambiente, o próprio Kant, imperativo categórico kantiano. E aí depois eu vou para as redações que falam sobre o ser humano em relação a ele mesmo. São as redações que falam sobre o poder da leitura, a tecnologia e o ser humano. E aí eu pego Levinas, Habermas, Buber, Gadamer e esses autores, né? E você faz isso, professor, com alunos de que idade? 2º ano do ensino médio. Você vê, eu vou lá, simplifico, mostro e dou trechos do autor mesmo ali, né? E consigo simplificar isso. E isso começou em 2016. E quando eu vi, eu tava com 4 turmas aqui em Cuiabá, com 100 alunos. Nossa. E tinha advogados indo lá, porque, que interessante. E a formação é anual. E tá se tornando um livro, um curso, né? A minha ideia é gravar parte disso aí, pra ter um produto na internet, porque é uma coisa que eu acabei criando, mas eu falo que nasceu da própria sala de aula.